O exemplo que eu queria trabalhar com vocês hoje é usar o modo circular com a aceleração, né, via os bursts, né? Ou seja, eu vou fazer uma aplicação onde eu vou aproveitar que eu vou fazer um processo que é contínuo, sequencial, vou ler da memória um bloco de dados e vou jogar no conversor DA, né? Essa aplicação, eu acho que eu até já comentei, né? É um gerador de sinais. Vamos fazer um gerador de sinais analógicos, né? Usando esses recursos de DMA, porque o processador praticamente não faz nada, né? Depois que eu disparo o processo. Então, qual é a ideia? Eu não consegui nem desenhar ainda, né? A ideia é construir um sinal, né? Uma tabela, né? Que vai descrever um sinal, como vocês fizeram ano passado lá no trabalho do DAC no começo do ano, né? E transferir essa tabela, esse bloco de memória via DMA para o DAC, que vai jogar na saída, né? É muito simples, né? Uma ideia bem simples e bem eficiente com esses recursos de hardware. O grande problema, né, dessa ideia é como é que a gente vai ver se ela funcionou. Esse, né, foi o problema, um problema bem interessante. Como é que a gente vai descobrir que ela tá, como é que a gente vai testar esse problema? Então vamos ver a implementação primeiro, tá? O que eu fiz, tá? Como eu desenvolvi o projeto? Bom, eu preciso de um sinal, né? Então eu criei uma tabela, né, um vetor, que vai ter um ciclo do sinal que eu quero gerar. Como eu posso configurar o modo burst em rajadas, né? Normalmente potência de 2, vocês viram ali rapidinho, eu mostrei. Eu posso configurar o burst em... Desculpem a velocidade aqui. 16 bytes, 8 bytes ou 4 bytes, né? Eu escolhi, né, em função... eu planejei fazer o seguinte, eu vou gerar um senoide de 60 Hz com 64 amostras, né? Porque daí eu posso organizar 64 amostras, no DA trabalhando em 12 bits, então é uma meia palavra, então eu posso usar bursts, rajadas, né, de 8 meia palavras. Né? Esse foi o planejamento inicial. Então, eu construí uma tabela. Eu optei por criar um arquivo .h com o sinal. Está aqui ele. Tá? Criei um vetor, né? Um vetor de 64 pontos com o meu sinal. Como é que vocês fariam esse vetor aí? Oi, pessoal. Oi. Vocês querem perguntar para o Google, também pode. Como é que vocês criariam aquele vetor ali? Nem sei. Nem sei, é uma resposta honesta, mas não resolve muito, né? Se tu tivesse que fazer, Fabrício, como é que tu faria? Foi o Fabrício que respondeu, né? Foi, senhor, mas não sei. Tô pensando. Cadê o resto do povo aí? São sinais aleatórios? Não, eu vou fazer um senoide. Ah, tá. Ah, é verdade. Eu tô fazendo um gerador senoidal, né? Pois é. Deixa eu eleger aqui os voluntários aqui para responder.
Lucas, como é que tu faria, Lucas? Lucas Vargas tá aqui, ó. Basta, eu tô meio perdido. Tá meio perdido. Tá, Klaus? Tô no mesmo barco. Não dá, pessoal, tão fácil um negócio desse. Eu não acredito que vocês vão se jogar nessa. Como é que vocês fariam para gerar, produzir esses números aqui? Nessa Acho que usariam. Escreve na mão, senhor? Não? Pode ser? Estou perguntando, né? Escrever na mão é uma resposta melhor do que não faço ideia. Porque é uma solução, né? Não é só fazer algum cálculo matemático que gere esses valores? Tem que calcular, né? Se eu quero... ali, ó. Multiplicar por seno da mate. Dá para fazer isso, né? E aí meter dentro de um forzão, já que isso é seno no Python. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. Tá aqui, ó. Nem abriu o programa. Eu que sou um cara preguiçoso, né? Eu fiz um programa para montar o arquivo para mim, porque se eu precisar mudar o sinal, como eu precisei, né? O programa muda para mim. Então eu não preciso fazer nada. Quer dizer, precisei escrever o programa, né? Que também foi um baita trabalho, né? E daí eu peguei aqueles exemplos que eu fiz ano passado de escrever em arquivo e de ler em arquivo, copiei, colei e botei a equação no meio. Pronto. Né? Não demorou muito. Aí, velho, tá, e aí? Acho que não salvei. Eu mudei o nome do arquivo e não salvei. Não salvei o projeto, depois eu salvo. Fiz um código, botei os define tudo aqui no começo com os parâmetros que eu quero, né? E daí dá para mudar a resolução, dá para mudar o número de amostras, dá para mudar o nome do arquivo, etc e tal. E aí fiz botei a equação aqui, ó. Deixei ele calcular para mim e depois escrevo no arquivo. Né? Eu já rodei esse programa umas 4 vezes, para você ter uma ideia. Né? Quem acha que é muita mão, né? Quem acha que é muita mão, não, depende, não é muita mão, é mais fácil. Eu acho mais fácil fazer isso que escrever na mão. Mas enfim, né? Pode ser em Python, pode ser no que quiser. Se quiser fazer no Excel, dá para fazer no Excel. A dificuldade de fazer no Excel é gerar o arquivo, né? Eu já gero o arquivo no formato C, ó. Eu já gero esse arquivo, ó. Bom, é aquele que eu mostrei ali para vocês, né? É esse aqui, ó. Eu gero esse arquivo direto naquele programa, ó. Né? Como é que eu sei que aquele meu sinal tá certo, que é um seno? Como é que vocês fariam para saber se isso aqui é um seno? Vamos ver. Porque isso é uma coisa interessante, né? Se o meu sinal está errado, a saída lá dá errado. E aí, quando der errado, o que eu faço? Como é que eu sei que deu problema? Bom, então eu vou garantir que, como eu calculei esse negócio ali, deve estar certo. Como é que vocês confeririam se isso aí está certo? Moxa, foi o que eu fiz também. Exatamente isso. Eu abri no caso, no LibreOffice ali, mandei fazer o gráfico, fez uma senoide,
né? Então, quer dizer, o meu sinal digital está certo, né? Aparentemente, assim, né? Está dentro da faixa de valores que o AD suporta, que o DA suporta, né? E se eu colocar esse valor aqui de novo, encaixa direitinho. Então, aparentemente está certo, né? Já que eu estava com a planilha aberta, eu calculei aqui a temporização do timer também para gerar o sinal por aqui, que daí eu posso mudar, né? Foi bem útil também. Senhor, Ah, eu queria que eu não consegui ver como é que o senhor fez. Você pode repetir, por favor? como eu fiz o quê? A geração da senoide. A expressão? É. Aqui, ó. Eu fiz assim porque É eu que calculei quando o o meu quantum computador double, desligou na né? hora que tu tava abrindo o code blocks, e daí eu só consegui voltar agora. Tá. Não, é assim, ó. Eu fiz um programa que calcula a senoide com o número de amostras que eu defino, né? Eu defino o número de amostras que eu quero por ciclo, né? Qual é o valor máximo que ela vai que eu tenho na faixa do DA, né? Que é o de 12. Aí eu podia mudar para qualquer outro, né? Aí esse aqui eu não falei, né? Eu abro um arquivo para botar antes do sinal e um arquivo para botar depois. Então eu posso fazer um arquivo .h com um monte de coisas que não preciso botar no meu código, né? Eu achei mais fácil fazer assim. Então eu edito um texto aqui para botar antes, um texto para botar depois e deu. E aí eu calculo, né? E aí tem que ter esse cuidado de converter ela para um formato inteiro 16, que é o que o DA suporta, né? Aí eu crio esse vetor aqui, depois abro um arquivo, faço um for e imprimo o sinal. Daí eu já imprimo na sintaxe do C, né? Já dou a sintaxe e tudo e sai lá. Sai prontinho. Eu não preciso me preocupar com nada, né? Eu achei muito prático fazer isso aí, porque eu podia simplesmente, sei lá, fazer um copiar e colar, né? Mas daí no copiar e colar, normalmente a gente erra alguma coisa. Então eu fiz isso aqui, que eu só arrasto o arquivo para dentro do projeto lá e acabou. Né? E aí eu conferi, né? Peguei o Excel ali, plotei ele para ver se está certo. Tá, então coloquei ele aqui. Qual é a ideia? Tá, eu vou pegar esse sinal, né? Essa tabela que está em memória e vou jogar isso para o DA, né? Na taxa de aquisição, na taxa de amostragem, né, que eu defini, que eu calculei, né? Calculei aqui. Se eu quero uma frequência de 60 Hz, né, vai me dar um período de 16 milissegundos por ciclo, né? Como eu tenho 64 pontos por ciclo, vai me dar que eu tenho que jogar um ponto para fora a cada 260 microsegundos, é isso? É isso. É, né? Uhum. Para um clock de 84 MHz no ARM, né? Eu tenho que dividir esse clock aqui por 21.875. Aí, se eu escolher o PSC como 4, eu tenho que botar o ARR com esse valor aqui, porque é isso que eu calculei aqui. Né? Eu resolvi escolher o valor que eu quero do PSC, e aí eu posso, porque daí eu posso mudar o ARR e aí eu mudo a frequência do meu sinal. Por que eu fiz a tabela, né? Porque eu precisei mudar a frequência do meu sinal depois. Então, na verdade, a tabela eu fiz depois da primeira experiência. Eu vou contar para vocês. Então, qual é a ideia? Vou pegar um timer, né?
vou programar ele, né, com aquele fator, com aquela temporização que eu calculei ali. Então vamos à configuração. Vamos primeiro, então, vou pegar o meu DA, né? Vou pegar o DAC, habilitar uma saída, habilitei a 0 porque a 2 está, né, tá ocupada. Habilitei o buffer de saída, né, e disse, olha, o meu DAC vai trabalhar com o timer 6, que é o 6 e o 7 são os timers dedicados para o DAC, né? Então, o timer 6 vai ser dedicado para esse DA, né? Ou seja, a cada estouro, né, a cada evento, né, evento do timer 6, eu vou, né, atualizar o valor do DA. Para fazer isso sozinho, né, para fazer isso automaticamente, eu configurei o DMA. Né? Então, eu configurei o DMA. E aí que vem aquela parte que eu expliquei na aula de hoje. Né? Eu configurei o DMA, né, eu vou fazer uma transferência memória para periférico, porque a minha tabela do seno está na memória. Né? E eu configurei o modo circular. Por quê? Porque eu quero que não pare. Né? Eu quero gerar o sinal, né, continuamente. E, eventualmente, eu quero parar, mas daí eu mando parar. Né? Então, qual é a vantagem disso? Bom, quando eu disparar o processo, o meu processador, a minha CPU, não precisa fazer mais nada. Né? Por quê? Porque o timer vai gerar o disparo do DMA, do AD, né? Do DA, desculpe, né? Bom, o disparo do DA significa que eu preciso fazer uma transferência do novo dado para o DAC. Quem vai fazer isso? O DMA. O DMA vai lá na memória e vai jogar um dado novo. Né? Quando ele chegar no fim dos 64 dados que eu configurei, ele vai começar do primeiro de novo e vai continuar. Né? Vai fazer isso ciclicamente. Então, é só o hardware trabalhando. O processador não precisa fazer mais nada. Né? E aí, aproveitei, né, para utilizar, né, otimizar esse processo usando aquela memória do fluxo. Aqui está configurado o fluxo 5 do DMA1 para fazer esse trabalho. Então, já disse, olha, usa a memória interna para não ficar, né, puxando dado por dado da memória. Tá? Então, configurei para puxar da memória, e aqui eu configurei o seguinte, ó. Aqui a gente configura isso. A memória, naturalmente, eu preciso incrementar o endereço, o periférico, o endereço é sempre o mesmo. Eu vou mandar um por um, né? O burst size. Quantos dados eu vou mandar para o periférico? Um por vez. Né? Quantos eu vou tirar da memória? 8. Né? Eu vou tirar 8, né? Half words, ou 8 o int 16 da memória, guardar da memória, da tabela, guardar na FIFO e vou jogando um por um no periférico. Quando terminou os 8, vou lá e busco mais 8. Né? Então, enquanto eu faço 8 acessos no periférico, eu faço um único acesso à memória. E isso otimiza, né, o processo. E terminou, acabou. É isso aí. Né? Estamos usando 3 periféricos, né, que é o timer para gerar a base de tempo, o DA, né, para jogar para a saída, e o DMA para atualizar o DAC, né, eu consigo construir um hardware que eu tenho disponível ali, um gerador analógico com uma boa faixa de frequência. Tá tudo tranquilo ou vocês estão perdidos ainda?
Vocês estão acordados e eu for ver a sessão da tarde. Ô, senhor, acho que mais tá indo, tá indo. Eu entendi, pelo menos, o que você explicou. Né? Então, quando eu compilar esse programa e botar para rodar, qual é a expectativa? Que na saída ele gere uma senoide de 60 Hz. Bom, para mim é fácil, eu tenho osciloscópio aqui, né? Então, esse foi o resultado que eu tive. Né? Botei o osciloscópio ali na saída do DAC, né? E tá ali o meu sinalzinho 60 Hz, bonitinho, né? Ele meio quadradinho, porque são 64 até bem bom. Tá bom. E aí vem aquela coisa assim, ó, como é que vocês fariam para verificar isso em casa? Porque também essa é uma preocupação que eu tenho na hora que eu monto, né, os trabalhos. Como é que vocês fariam se vocês não têm osciloscópio? Eu ia falar para colocar um LED, só que eu me liguei. Opa, 60 Hz. Pois é, né? STM Studio, tá vendo? Ah, o STM Studio é um bom recurso, é o que a gente tem, né? É uma opção, é uma boa opção. Foi o que eu pensei também. Alguma outra sugestão? Vocês podem sugerir, porque é o que eu venho falando, né? É a hora de criar soluções, bolar soluções criativas, né? De repente vocês têm alguma outra ideia que vale a pena também. Eu acho que a hora de experimentar é agora, né? Bom, enfim, vamos seguir na onda do STM Studio. O que eu preciso para medir isso no STM Studio? Da variável? O que eu preciso fazer? Jogar o scope do programa lá, o debug do programa no Cube e puxar a variável. Que variável eu vou puxar? Ih, caramba, boa pergunta, calma aí. Tem que atribuir o valor do DAC a uma variável, daí isso. Mas daí eu testo até um pedaço, né? Aí eu não testo se no pino tá saindo que nem fio no osciloscópio. Mas não é uma ideia ruim, pode ser. Tu pode pegar um AD, fazer a leitura disso, tacar numa variável e tacar no STM Studio. Também, foi o que eu pensei em fazer. Agora que vocês falaram, essa ideia de pegar uma variável, pegar o próprio DAC, talvez seja interessante, eu não pensei nisso. Eu pensei nessa outra ideia, né? Eu vou pegar aquele exemplo anterior, né? De ler o AD, né? Com o DMA, e colocar numa variável e eu olho ela no STM Studio. Vamos ver. Foi o que eu fiz. Sai daqui. Então, eu fiz o quê? Configurei o AD1, né? O ADC1. Para converter o canal 0. Né? Quando a gente usa... Eu estou usando o DMA, então eu resolvi usar o DMA também para ler, para não precisar, né, ter interrupção. E nesse sentido, assim, ó, para reduzir a influência da medida no que eu estou medindo, né? Ou seja, se não atrapalha, se não faz diferença, porque é um processo que acontece em paralelo, né? Eu estou usando um outro hardware, então estou usando o DMA. Quando eu uso o DMA no AD, eu tenho que habilitar esse DMA Continuous Request aqui, né? E vou usar o que a gente já sabe fazer, um timer para disparar o AD. Né? Eu mostrei aqui, mas isso eu acho que vocês já sabem, se não sabem, perguntem, né? O timer 6 eu configurei com aqueles valores, né? Gerando o evento como sendo o trigger out é o update, né? E o timer 3 que eu usei para gerar o AD, para disparar o ADC, né? Não usei interrupção, eu usei
parametrizei ele para fazer uma leitura a cada 100 microsegundos, se eu não me engano. 100 micro. Disparado pelo trigger externo, também update. Né? E o ADC eu configurei para usar DMA também. E acabei usando DMA circular também. Não usei a FIFO, mas usei DMA circular, porque daí eu não precisava mandar converter de novo, né? Não precisava disparar de novo. E como é que fica o programa? Bom, eu criei uma variável, né? Aqui está o sinal, né? Para o sinal eu fiz o include, eu incluo aquele arquivo, então não preciso me preocupar com o sinal. Aqui eu botei material depois para fazer algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Botei esse canal 1, CH1, é a leitura do AD. O código, né? Então, o disparo eu tô com uma foto aqui. O disparo do gerador de sinal, né? Do DAC, são essas duas linhas. Eu disparo, né? O timer 6, que vai gerar a base de tempo, e disparo o DMA. Né? Então, eu estou dizendo assim, ó, DMA, canal 1, a memória que ele vai apontar, né, o início da memória é o sinal, né, aquela variável sinal que eu criei no outro arquivo, no ponto H, o tamanho dele, né, 64 amostras, e o alinhamento do AD, né, alinhamento 16 bits à direita. Né? Então, com essas duas linhas eu disparo o DMA. O que eu preciso fazer além disso? Nada. Nada, porque quando ele terminar de transferir as 64 amostras, né, os 64 elementos do vetor, ele vai começar de novo do primeiro e vai continuar indefinidamente. E no ADC? No ADC usei a mesma estratégia, né? Ligo o timer e faço a transferência por DMA para aquela variável canal 1 lá. Como eu configurei ele para circular, ele vai ficar sempre transferindo para aquela variável. Como a única coisa que eu quero fazer é olhar ela pelo STM Studio, né? Tá tranquilo, né? Não faço mais nada. Não preciso fazer interrupção, né? O meu programa, meu laço principal não tem nada. Eu usei a serial aqui por outro motivo. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo até agora? Não foram olhar a sessão da tarde, não caíram no sono, não foram Tudo tomar certo. café, não foram cozinhar. Tudo certo. Então vamos pegar o STM Studio. File, import variables. Vou lá pegar o meu ELF, né?
Esse aqui. Debug. Então eu vou pegar o canal 1 lá. Cadê o canal 1? Sabe que me deram uma boa ideia? Qual é? Eu vou catar aqui qual é a variável do DAC. Eu vou pegar lá junto. Eu acho que ela não aparece aqui. Eu acho que a gente tem que criar ou... Porque é um elemento dessa instância que ela não aparece explicitamente. Enfim. Então vou pegar só aquela variável que eu configurei. Do AD. E vamos olhar agora. Vamos configurar qual é a faixa de valores que essa variável vai assumir. 0 a 4024, 4012, 4000 alguma coisa. Ah, tu quer dizer o 4095? Isso mesmo. Também conhecido como 2 na 12, né? E aí vamos dar o play aqui, vamos ver o nosso senoide, né? E agora, e aí? Era para ter um senoide de 60 Hz. Né? E aí, pessoal, se eu não tivesse mostrado para vocês no osciloscópio aquela senoide que eu produzi com o meu geradorzinho da... Tô brincando. O que vocês diriam do código de vocês? O que vocês diriam desse resultado que a gente está vendo no ST-Link? Tá certo, tá errado? Que o código está errado? E aí? Tá errado? Mas o que tá errado? O que parece isso aí? E se não tá com, tipo, ele não suporta o tempo? Eu ia perguntar qual é a frequência de amostragem. Parece erro na taxa de amostragem. Ótimo, isso mesmo. E é o que é, né? O que a gente está vendo é um fenômeno, eu acho que eu falei para vocês lá, o fenômeno de aliasing, né? Aliasing é quando eu amostro um sinal com uma taxa menor do que eu deveria, né? É exatamente isso aí. Né? Exatamente isso aí. Então, isso é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Por exemplo, eu configurei aqui, né? Aí eu vim aqui e mexi na configuração. Então, eu quero o refresh a cada 1 milissegundo. 1 milissegundo daria, teoricamente, né, uma amostra por
16 amostras por ciclo, né? Que é mais do que eu estou gerando, né? E vamos ver. Máximo, acquisition rate máximo que ele consegue. Ô, Sor, tu podia também colocar para ele mostrar todos os dados que ele Posso. mede ali do lado. Daí vai ficar só mais. É Eu ali em posso cima, escolher isso aqui, ó. Pega só, né, as variáveis que eu estou usando e mostra todos os dados. Tá aí. Pelo jeito, vocês já tiveram esse tipo de problema, né? Já. Eu passei 4 dias tentando resolver uma coisinha que gerava a mesma coisa, sendo que era só alterar a taxa de amostragem. Imaginei que vocês tinham tido esse problema. Imaginei também que nem todos tinham tido esse problema, né? E se eu estou trabalhando E se isso não resolver o problema? Que foi o meu primeiro problema, porque eu não estava trabalhando com 60 Hz, eu trabalhando com 600. Eu tive que baixar a taxa do sinal para poder olhar. Né? Mas eu achei interessante, quando apareceu o problema ali, eu achei interessante mostrar para vocês assim, de uma forma direta que pode acontecer e que tem que ficar atento para isso. Né? Nesse software aqui, é basicamente isso, né? É mudar a configuração de aquisição para isso, né? Mostrar tudo, né? Porque senão ele faz uma interpolação dos dados e acelerar ao máximo a taxa de aquisição para ele ter o maior desempenho possível. Assim funciona bem. Enquanto eu estava tentando desvendar esse problema, eu acabei configurando várias frequências, né? Então eu posso mudar a frequência aqui também pela serial. Mas é engraçado que ele demora um monte para mostrar. Na real, pessoal, essa frequência que a gente estava vendo já era menor. Essa aqui é 6 Hz. Essa aqui é 60. Nem 60 Hz. Vamos ver se a gente consegue aumentar. Como é que eu aumento na vertical aqui? Alguém já teve que fazer isso? Aumentar esse tempo aqui? A única coisa que eu fiz que funcionou, senhor, foi parar o gráfico e selecionar a parte que eu queria dar zoom, que daí ele encaixa ela na tela. Isso. Eu fiz diferente. Eu reduzi a frequência para poder ver. Mas agora ele acertou, né? Não é tão ruim, não. 10 Hz. Até que dá para quebrar o galho. Não, aqui a escala...
Não é a maravilha, mas é bem quebra-galho isso mesmo. Se eu quero diminuir o zoom aqui, eu tenho que fazer aqui. Pelo jeito, é. Bom, pessoal, a ideia da aula de hoje é mais ou menos, era trabalhar isso aí, né? Não só a questão da teoria em si, mas a questão também como é que eu desenvolvo as coisas e vou fazendo testes no correr para garantir que vai funcionar, né? Principalmente quando eu não sei, quando é um assunto novo, né? Essa é uma estratégia, um hábito de desenvolvimento que ajuda muito, né? Quer dizer, eu testar os pedaços, né, do desenvolvimento e não esperar para testar o fim tudo de uma vez. Espero que tenha sido útil.